circular. Então, se eu pegar o condicionamento, o problema é quando eu desenvolvi um comportamento de proteção para uma situação e eu levo ele para onde eu vou. A couraça, quando ela está no corpo pela contração muscular que eu mostrei para vocês e que quem chegou atrasado infelizmente não viu, mas pode fazer pergunta depois, vai ter um espaço para isso. Então, quando o corpo está nesse estado de rigidez, ele não funciona mais normalmente, não está aberto para o que der e vier, né? Está no estado de proteção, está no estado de reação, ao invés de estar criando, de estar disponível, de poder pegar uma situação e respirar e ver o que eu vou fazer na situação. Não, eu levo a minha couraça para onde eu vou. Então, eu fui assim com meu pai, eu sou assim com meu namorado, com meu chefe, como se eu estivesse sendo agredida todo mundo. Então, eu falei para vocês um pouco da história corporal. E eu queria falar que não existe separação entre corpo e mente. E no desenvolvimento da couraça, nós seres humanos somos capazes de entrar num estado de tensão só porque nós imaginamos uma situação. Quantas vezes a gente não está lutando com alguém na imaginação, reagindo, o corpo se fecha do mesmo jeito. O corpo não sabe, muitas vezes, a diferença entre o real, porque a informação vem do cérebro. Então, se o cérebro começa a entrar no estado de estresse ali, porque está imaginando uma situação que pode acontecer hoje à noite, o corpo entra no estado. Quando eu estava ali imaginando como era que ia ser hoje, meu coração estava batendo como se já tivesse, né? Então, a gente tem essa capacidade é mais um elemento para o desenvolvimento das couraças. E outro elemento que eu queria trazer também é que tudo que eu falei para vocês, dando exemplo de criança, de bebê, tudo isso é muito cheio de impressões, né? Uma criança, ela passa de uma emoção a outra com muita facilidade. Quando o pensamento lógico chega, quando a linguagem chega, a criança começa a botar frases no que eram só impressões. Começa a tirar conclusões. Então, antes ela passava de uma emoção a outra. Quando ela começa a tirar uma conclusão, ela começa a manter aquele estado. Estava conversando com um primo meu essa semana, e ele dizendo, Leni, a minha priminha de 4 anos, depois que ela aprendeu que quando ela chora ela consegue, ela passa o dia assim, chorando, né? Passa o dia todo. Então a criança começa a... Peraí que a boca está secando. Então ela começa a manter um estado emocional que antes ia embora, que a emoção ela é uma descarga hormonal no sangue. Então ela começa a manter aquele estado, porque ela tirou uma conclusão. E aí eu queria dar para vocês um exemplo desse mundo das nossas conclusões. Que essas conclusões que a gente tira quando é bem pequenininho, que surgem de dores importantes, de momentos importantes da nossa vida, às vezes começa a construir a base do nosso inconsciente. Para quem chegou agora, nós já estamos na couraça mental. Vocês já perderam a couraça física. Estou brincando, são meus amigos da Faculdade de Psicologia aqui de Fortaleza. Então tá, nós estamos na couraça mental. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que acontece. É do mesmo jeito que o corpo. O corpo, que é esse estresse, essa tensão profunda que a gente vive quando é pequenininho, é uma camada mais profunda e vai ficando mais superficial. As crenças, vamos supor que uma menina pequenininha, os pais se separaram e a dor é muito grande para ela, ela não entende nada que está acontecendo, ela sofre, ela entra naquele estado de proteção e ela tira uma conclusão daquilo ali. Geralmente, eu vou dar exemplo, sabe que as conclusões podem ser milhares, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a culpa é minha, né? O que foi que eu fiz? Papai não está mais em casa. O
que foi que eu fiz. Eu não sou uma menina amável. Vamos dar esse exemplo. Porque ele já está escrito aqui. Então tem que ser esse. Então, eu não sou uma menina amável. Aquela conclusão, ela junta com todas as sensações externas, com todo o processo físico. É mais fácil, por incrível que pareça, é mais fácil desviar a energia da dor para uma conclusão dessa, por mais que ela seja difícil e dura, do que sentir a dor real, de papai não estar aqui. Então, eu desvio a dor para uma conclusão, né? A energia psíquica é desviada. Do mesmo jeito que o corpo se protege, o psiquismo também se protege. Então, se eu falar alguma palavra errada, é porque o meu cérebro às vezes engancha assim na tradução. Aí, ela tira essa conclusão: eu não sou amável. Então, aquilo ali é uma realidade profunda. Vamos supor que seja uma realidade profunda do mundo dela. Mais tarde, ela vai crescer e vai projetar aquilo nas relações, na vida dela. Eu não sou amável. Então, ela vai projetar... Vamos supor que ela vai viver a primeira relação dela meio fechada, meio aberta, meio em proteção, meio sem acreditar nela mesma, porque aquilo faz parte da realidade dela, mesmo que ela já tenha esquecido, né? Aí ela vai ter uma decepção amorosa, e a decepção amorosa, vamos supor que vai ser muito difícil. Então ela vai tirar outra conclusão, menos profunda, mais geral, mas que protege ela de sentir aquela dor. Então, vamos supor, os homens são incapazes de amar. Ou a amiga dela falou isso para ela. Então, porque é difícil, né? Uma desilusão amorosa. É muito legítimo. As couraças, elas são legítimas. É normal a gente se proteger. Então, mais tarde, ela desenvolve mais conclusões. Eu tenho que ser independente. Daqui a pouco, eu sou forte. Daqui a pouco, eu não preciso de ninguém. E vai várias conclusões que tem uma conclusão profunda como base, uma dor profunda, uma primeira dor. Então ela vai tirando essas conclusões e daqui a pouco ela está vivendo um problema e você vai dizer para ela: por que você não pediu ajuda? Eu estava aqui, podia ter te ajudado. Eu não. E esqueceu por quê. Entendeu? É a mesma coisa a couraça física. Eu vivo assim, mas eu nem sei por quê. Mas eu só sei que o que bater aqui, quica e volta. É a minha proteção. Ou então eu vivo assim, e quando vem meu impulso criativo, que eu quero agir, eu respiro fundo e digo: não, eu não confio em mim, eu não vou. Entendeu? Então, as posturas físicas, a gente também já esqueceu que carrega elas. Se eu disser para essa pessoa aqui que carrega o mundo nos ombros, e eu disser: relaxa os ombros, não estou relaxada. Não, relaxa os ombros, não estou relaxada. Entendeu? Então, o nosso corpo foi se modelando e a gente nem sabe mais por quê. Do mesmo jeito é a couraça mental. Se eu perguntar para você: mas por que você não me pediu ajuda? Eu estava aqui. Não, eu não. E de repente, a base disso tudo é que há 2 anos ela viveu essa separação. Então tá. Até aí tudo bem? Então, eu mostrei um pouco para vocês as couraças. E agora eu vou falar para vocês como nasceu o MLC, que é o Método de Liberação das Couraças. Vou contar um pouco para vocês a historinha do método. Depois eu vou falar um pouco o que é o método. E se a gente tiver tempo, a gente vê o que faz ainda. Vou falar de mim também. Aí, o MLC foi fundado por uma quebecoise, uma pessoa do Quebec, Marie-Lise Labonté, que se curou de uma artrite reumatoide, uma doença que foi diagnosticada como incurável aos 21 anos. Ela tinha 21 anos quando recebeu o diagnóstico, e era uma artrite da região pélvica, virilha, joelho. E ela foi
diagnosticada como incurável e começou a fazer uma série de tratamentos aos 21 anos, tanto com a medicina como psicoterapia, e 4 anos depois a doença só evoluía. Já tinha sofrido 3 operações do joelho e já estava prestes a ir para a cadeira de roda. A questão da psicoterapia, 4 anos depois, ela dizia que ela conseguia contar a vida dela de trás para frente, de frente para trás, mas que não conseguia encontrar a chave, não conseguia. O físico continuava piorando, né? Por mais que ela fosse acompanhada, ela sentia que ajudava muito, que fazia certas pontes, associações e entendia, mas o corpo só piorava. Então, um dia, ela encontrou esse livro, que eu encontrei também na Livraria Cultura, O Corpo Tem Suas Razões, muito interessante, que fala da antiginástica e fala da consciência corporal e vai falar, como o próprio nome está dizendo, que o corpo tem suas razões. Então, ela começou a enxergar outro lado da doença, mas aí eu preciso ir para frente, então se vocês se interessarem pelo livro, ele está por aí. O que aconteceu é que no fim do livro tem alguns exercícios, e ela começou a praticar os exercícios. E ela começou a sentir uma melhora, começou a sentir um alívio das dores articulares. E decidiu seguir essa pista. O corpo dela estava dizendo que tinha uma melhora ali, que tinha uma pista a seguir. Falando de escuta do corpo, o corpo sabe. O corpo geralmente sabe. A gente vai falar disso mais tarde. Então ela foi para Paris encontrar a pessoa que escreveu esse livro e foi trabalhar com um método que se chama antiginástica. Inclusive eu fiz uma pesquisa, tem alguns práticos de antiginástica aqui em Fortaleza. Ela foi praticar esse método no centro de pesquisa, onde vinham muitos profissionais de Rolfing, de fasciaterapia, de medicina chinesa, Mesier, várias técnicas, e 1 ano depois ela estava curada. Os exames não mostravam nenhum sinal de artrite no corpo dela. Então ela voltou para a terra dela e os médicos não acreditavam. Simplesmente eles disseram que houve um erro de diagnóstico porque a doença era incurável e não pode ser curada, então não tinha doença. Ela sabia que tinha doença, ela sofreu da doença por 5 anos, né? Então ela percebeu a força do trabalho corporal que ela viveu e o que ela conseguiu. E ela começou a transmitir o método, começou a dar aulas. Voltou para a vida dela normal e começou a dar aulas de antiginástica. Até aí é antiginástica. Como foi que o MLC nasceu? Como foi que se tornou o método de liberação das couraças? Ela percebeu, a antiginástica era muito física, né? O corpo físico estava curado, mas ela percebeu que se ela voltasse a levar o mesmo modo de vida, ter o mesmo modo de vida que ela tinha antes, a mesma posição familiar, a mesma posição social, ela ia adoecer, ela teve medo de adoecer de novo. Então ela se deparou com a artrite psíquica, né? A artrite física e emocional para ela estava curada, mas aquela posição familiar, social, tudo que ela tinha representava outra dimensão da doença. Então ela já começou a pesquisar o lado psicológico, o psíquico, e começou a ver também que as pessoas que vinham trabalhar com ela, que vinham, que deitavam no tapete, que faziam os movimentos, viviam uma certa abertura no corpo, mas no discurso dessas pessoas às vezes tinha, não, eu não posso. Não, o impulso vinha, não, eu não posso mudar. Como é que eu posso mudar se a minha mãe é doente? Como é que eu posso ser feliz se eu tenho que cuidar de uma pessoa e o meu marido e isso e aquilo? Então ela começou a perceber a dimensão mental da couraça. Foi aí que ela encontrou o pensamento de Reich e foi aí que ela se aprofundou em outros métodos também, que eu não vou entrar em detalhe, mas foi aí que a dimensão psíquica e mental
veio se integrar ao trabalho da antiginástica e à experiência dela. Então foi aí que nasceu o método de liberação das couraças, que ela percebeu que, na verdade, o que ela tinha vivido no corpo foi a liberação das couraças. O que ela viveu como exercício físico veio se acrescentar essa noção. E aí, primeiro, o método se chamou Abordagem Global do Ser pelo Movimento do Despertar Corporal. Muito grande o nome. Depois foi evoluindo, ela viu que ela estava usando muito essa noção de couraça, que fazia sentido, né, para ela, e aí o método passou a se chamar método de liberação das couraças. Então, a proposta qual é? Já que eu estou falando muito de teoria para vocês, do trabalho corporal, a proposta de escutar o corpo, a proposta de viver os movimentos, é desfazer esses nós no corpo, das camadas mais superficiais às mais profundas. Escutar a linguagem do corpo, que não é a linguagem que a gente está acostumado a escutar, é outra linguagem. Então, ir desfazendo esses nós através dos movimentos, afrouxar. Afrouxar não é nem liberar, porque se a gente ainda precisa, é legítimo, né? Se eu sair daqui e alguém vier me agredir, eu posso botar minha couraça. Mas se eu for para todo canto com ela, limita bastante a vida, né? Então, desfazer no corpo também, para ajudar o corpo a recuperar a saúde, para ajudar o corpo a recuperar as suas funções, para a energia que está presa ali na contração muscular, na couraça, a energia que está sendo desviada, que está sendo mobilizada no estado de proteção e de tensão, de repente ela se liberar e você poder criar a sua vida ao invés de reagir à sua vida o tempo todo. Então, desfazer esses nós físicos, musculares, em todos os níveis, numa atitude de respeito. Porque se você tem 30 anos, 40, 50, e o seu corpo levou todo esse tempo a se constituir dessa forma, ele não vai se desfazer do dia... Tudo é possível, né? Tudo é possível. Você pode se iluminar a qualquer momento. Mas a gente vai de uma maneira que em francês a gente diz que é ecológica. Mas aqui, quando eu digo, ninguém entende. Mas é de uma maneira respeito. Respeitando o ritmo de cada um. Respeitando o corpo de cada um. E numa posição de humildade. Porque a gente vive numa... A posição de humildade é você entrar no seu corpo, ao invés de olhar para ele de cima. Ao invés de você ficar com raiva dele, porque ele está doente hoje, entendeu? Pô, fui ficar doente logo hoje. Mas aquela doença tem uma mensagem. E a gente vive numa sociedade onde a performance é muito importante. Então, corpo, emagreça 5 quilos em uma semana. É meio difícil, né? Causa muita frustração. Então a humildade é entrar no corpo, ficar embaixo do corpo e escutar o que ele tem a dizer. Tudo isso aqui vai junto, nada é separado. Podia ter feito aqui um círculo sem começo nem fim. Escuta, vai junto também, escutar o que ele está dizendo, ver se eu posso, se eu não posso. Às vezes você escuta o corpo, mas não pode, mas você está consciente. É uma questão de consciência também. Habitar o seu corpo em consciência, escutar o que ele precisa. Eu entendo que às vezes a gente não pode escutar, né? É obrigado a fazer. Quer dizer, é obrigado não. Mas é sem julgamento que eu estou dizendo. Quando às vezes a gente escuta, mas não pode, é sem julgamento. Não vamos, cada vez que a gente se julga, a gente se faz mal. E o amor de si. A proposta do trabalho é... A gente entra pelo corpo. A proposta, ela é física. A gente vai desfazer as tensões com esses instrumentos. A gente vai botar uma bolinha de tênis aqui no trapézio, que está contraído.
A gente vai botar o bastão do lado da coluna, não na coluna vertebral, mas do lado, relaxar toda a musculatura das costas. O trabalho é físico, a abordagem é física, mas sempre juntando todos esses elementos. Sempre escutando uma emoção que pode aparecer, porque de repente eu já vi gente começar a fazer um movimento do pé e subir uma raiva, uma ira. Nem sabia que no pé, mas estava ali no pé dela. Sei lá o que foi que aconteceu, mas que estava ali. Ou então você vai trabalhar os pulmões e de repente uma tristeza vai aparecer. Para liberar, nem sempre a gente precisa saber de onde vem, não. A gente pode liberar a emoção que estava presa ali, a gente pode liberar as toxinas, mas às vezes, como eu falei para vocês, aquela primeira contração, às vezes a linguagem nem existia ainda, ela está ali no corpo, nem sempre a gente precisa saber que ela está para liberar aquele músculo e já sentir o benefício de um corpo mais flexível e de uma personalidade mais flexível também. Então, eu botei aqui vários benefícios só para eu não esquecer de falar, mas eu acho que eu já falei bastante. Então, quando a gente libera a musculatura, a energia vital começa a circular melhor. Começa a circular. Essa energia vital, às vezes ela faz medo, porque vem aquele impulso de vida que a gente estava acostumado a aprender de alguma forma e não sabe muito o que fazer com ele. Mas é muito bom. É muito bom você sentir, é muito bom sentir que a força está circulando dentro de você, que aquela proteção ali, você não precisa mais dela. Você tem realmente a sua força na sua base. Então, a liberação corporal desenvolve muito a confiança em si. Porque esse estado de proteção, de reação, é um estado de não confiança na vida, de não confiança, que eu estou falando desse estado, mas esse estado que é inconsciente, né? Lá num dos primeiros slides tinha que a couraça era inconsciente, mas de alguma forma é uma não confiança. Estar no estado de proteção e de reação é uma não confiança. E a liberação, sentir que a energia vital circula, sentir que eu posso agir de acordo com cada situação, que eu não preciso da minha proteção o tempo todo, ajuda muito a confiança em si, a você se apropriar de si, se apropriar da sua força. Criatividade ao invés de reatividade. Criar a sua vida ao invés de reagir o tempo todo. Melhor gestão das emoções, porque quando eu libero as emoções que estão presas, as emoções começam a circular. O trabalho de escutar o corpo e de acolher sem julgar ajuda a você sentir que você é capaz de acolher uma emoção e deixar ela circular e que depois vem outra. Geralmente, quando eu guio alguém no movimento e a pessoa sente uma emoção, eu continuo o movimento. Eu deixo a pessoa viver e sentir a emoção dentro do movimento, porque a vida é movimento. Então, tem gente que passa do riso às lágrimas e das lágrimas ao riso na mesma sessão, porque, sei lá, é o movimento natural da vida. E reter, quando você retém uma emoção, bloqueia a livre circulação das coisas. Nada é eterno, tudo passa, tudo circula. E as emoções também. Então, é uma força também sentir que circula e não ter mais tanto medo delas, né? Umas são menos confortáveis do que outras. Mas mesmo as mais confortáveis, a alegria a gente não pode segurar também. Ela também passa. Equilíbrio corpo e mente, como eu mostrei para vocês o sistema nervoso. O sistema nervoso, os dois componentes, às vezes você está sempre apertando ali no acelerador e de repente está sempre desequilibra, né? Perde a capacidade de relaxar sozinho. Eu estou falando de sistema nervoso, estava falando de corpo e mente, mas quando você passa a habitar mais o seu corpo, reequilibra. A gente vive numa sociedade que valoriza muito mais os processos mentais do que os processos corporais. Como eu falei para vocês, o corpo é meio que uma máquina, né? De emagreça, faça aquilo. Regeneração do sistema nervoso. Esse momento de relaxamento ajuda o sistema nervoso a se regenerar.
quando você entra num relaxamento profundo e entra num espaço que a gente chama de um espaço de não tempo, o corpo se regenera. Pode ser através da meditação, pode ser através de qualquer coisa que faça você desligar, sair do tempo. O sistema nervoso se beneficia muito desses momentos de não tempo, porque senão a gente está sempre no tempo, né? Contando o tempo. Aumento da imunidade, serenidade, presença, autoconhecimento, autonomia. Autonomia é que, falando ainda desse trabalho, a qualquer momento você pode praticar sozinho. Tá rindo aí, né? Ô mãe. Eu tô brincando. Então, a qualquer momento você pode praticar sozinho, ser autônomo. Eu vou fazer meu esporte preferido, eu posso me preparar antes, com a bola de tênis no pé, com o bastão nas costas. Eu vou fazer o meu esporte mais disponível. Eu senti uma emoção presa o dia todo. Eu deito no chão, eu vou escutar a minha emoção, eu vou deixar ela circular. Eu vou botar, sei lá, um instrumento, fazer o meu movimento preferido, deixar o meu corpo respirar e a emoção vai circular. Ou então eu começo meu dia, para começar meu dia, eu quero estar bem, eu quero estar em forma, eu não consigo acordar direito, eu vou fazer um alongamento, eu vou acordar. Então é a autonomia de praticar a qualquer momento e de se apropriar de si mesmo, de se apropriar do seu corpo, de se apropriar do bem-estar. De não esperar que venha de fora. Como a Marie-Lise, quando ela desenvolveu o método para ela se curar, ela disse que chegou um momento que ela percebeu, porque a doença ela tem vários ganhos secundários. A doença tem uns ganhos. Geralmente o diagnóstico é uma permissão social de repousar, de relaxar. Se você estava vivendo uma vida que era contra você, às vezes o diagnóstico é um reconhecimento da sociedade que você pode parar. Por um tempo você pode descansar, que você pode se tratar. Não estou generalizando, estou mostrando para vocês uma maneira, um dos ganhos secundários que pode trazer a doença. 4 anos depois, ela só tinha dor. Nos primeiros anos ela tinha muita atenção de todo mundo. 4 anos depois só tinha dor. Não tinha mais nenhum ganho secundário. E percebeu que ela tinha que realmente... Só ela podia se curar. Só ela podia fazer alguma coisa por ela mesma. E até hoje ela mantém as articulações fazendo os movimentos. Então a autonomia que eu digo também é isso, é se apropriar do bem-estar. É ótimo ser massageado, é ótimo é ótimo fazer psicoterapia. É ótimo também fazer sozinho por si, fazer os dois, né? Delegar de vez em quando, assumir de vez em quando. Tudo é um equilíbrio. É que aumenta a imunidade. Porque é difícil de dar uma explicação fisiológica, mas realmente quando você... o sistema nervoso, quando ele se reequilibra, as produções de hormônios se reequilibram também no corpo e a imunidade aumenta. Me lembrei de uma coisa, mas... E o objetivo de tudo isso... também é isso, né? Eu achei que era uma boa imagem para concluir. Essa imagem que a gente riu junto lá em casa, desse cavalo, coitado, que é tão forte, mas que acha que essa cadeira está segurando ele. Então, o objetivo de tudo isso é a liberdade. Na verdade, não é porque você vai trabalhar suas couraças que você vai estar feliz, mas é um passo para a liberdade, é um passo... Tudo que eu falei, acho que tudo que eu falei até agora contribui para isso, né? Você poder vestir a sua couraça quando você precisa e tirá-la quando não precisa mais, diferente do cavaleiro lá que eu mostrei no começo, né? Ele também pode tirar se ele não esquecer. Então, é isso. Eu acho que eu vou deixar um espaço para vocês agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Você vai dar aula? Vou. Aqui na Livraria Cultura, não. Não, aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza eu vou dar um workshop dia 13 e 14 de agosto.